Olá, pessoal. Eu sou o professor André. Estamos aqui mais uma vez para a nossa disciplina de Estatística Aplicada às Ciências da Natureza. Hoje nós vamos dar início à nossa quinta aula. Eu espero que vocês gostem do que a gente planejou. E a aula de hoje ela é muito legal, porque ela já tem um caráter mais prático. Embora a gente vá tratar de gráficos e tabelas, mas eu não vou mostrar para vocês ou cobrar de vocês esse cálculo braçal da construção de gráficos e tabelas, mas sim mostrar ferramentas, como, por exemplo, o Excel, para que vocês possam estar utilizando nos trabalhos de vocês, nas pesquisas de vocês, e eu espero que ao final da nossa aula de hoje, vocês tenham competências e habilidades para poder construir, confeccionar tabelas, organizar dados em tabelas e confeccionar alguns gráficos, sobretudo com auxílio do software Excel, tá certo? Então, nossa aula de hoje, ela versa sobre estatística de distribuição, né? Mais especificamente sobre as apresentações, tanto gráficas como tabulares, tá certo? Essas apresentações, elas são de suma importância dentro do conceito, né, dentro do conceito estatístico, e elas, sobretudo, nos fornecem subsídios importantes para a análise quantitativa dos mais variados fenômenos, né, que nós investigamos, tá bom? Então, nós vamos agora, né, eu vou pedir permissão para a gente dar ênfase no slide, tá certo? E o slide, ele é um slide bem rápido, né? Vocês vão gostar aqui dele, tá? Então, o que é que acontece? Uma pergunta que ela é bem interessante é exatamente essa pergunta de por que a gente organiza os dados, professor? Né? Bem, os dados brutos, eles são importantes? Sim, são importantíssimos, né? Porque eles refletem, de fato, aquela atuação ou aquela interpretação primitiva de um determinado fenômeno, né? Entretanto, o que é que a gente destaca? Que números soltos, eles são difíceis de interpretar e compreender. Então, por conta disso, por uma questão organizacional, né, existe o que? A necessidade de síntese, de resumo e estruturação para futuras análises. Então, a tabulação, né, ou seja, a apresentação dos dados em forma de tabelas, né, e gráficos, ou seja, ela pode ser tabular gráfica, né, e essa apresentação ela vem exatamente para suprir dentro desse aspecto a nossa necessidade de síntese e estruturação de análise, tá bom? Então, em uma distribuição tabular, né, e aí eu quero que vocês entendam os principais conceitos do que a gente chama de tabela de frequência, né? Por quê? Existem outros tipos de tabela, mas para nós o que vai interessar é essa tabela que organiza os dados de forma sistemática, revelando o quê? Padrões ocultos. Então, uma distribuição tabular, uma tabela de frequência, ela possui 4 conceitos importantes, ou 4 tópicos, ou partes importantes. A primeira delas que eu destaco são as classes, também em alguns livros chamados de categorias. O que são essas classes? São grupos de intervalos que organizam os valores, tá certo? Que nós vamos estar investigando, tá certo? Então, desse aspecto, né, o primeiro conceito que a gente estuda de forma importante é exatamente o conceito de categoria, de classe. Por quê? É tudo aquilo que nós vamos estar estudando. Depois disso, existe o que a gente chama de frequência absoluta. Ou seja, nós pegamos cada classe e categoria daquilo que nós classificamos, né? Por exemplo, se eu quero avaliar a idade, então eu organizo a idade em algumas categorias, em faixas etárias. Por exemplo, sexo, eu organizo os tipos de sexo. E aí, a partir dessa organização de classes, a gente faz a frequência absoluta, que é o quê? O número de vezes que cada valor aparece em cada uma daquelas categorias, né? A frequência absoluta, por vezes, ela é importante, mas ela, por si só, não dá todas as respostas. Por isso que nós
depois de calculada a frequência absoluta, a gente precisa calcular a frequência relativa, que é o quê? E o símbolo de percentual é exatamente a proporção percentual de cada categoria. Então, eu tenho ali os números absolutos, mas eu preciso também, em alguns momentos, entender o que, em percentual, aquele número representa. E essa frequência que me dá essa análise é a frequência relativa. Depois disso, a gente estuda a frequência acumulada, que é o quê? É a soma progressiva das frequências. Então, eu classifico as classes e, à medida que eu pulo de classe, eu sempre vou somando progressivamente as frequências da classe que eu estou com a classe anterior. Bem, eu preparei aqui um exemplozinho prático para que a gente possa entender melhor esses conceitos, tá? Esse exemplo prático, eu preparei ele com relação à faixa etária, né? Então, uma turma de 20 alunos, aqui, por exemplo, vamos supor que a gente tem aqui no curso de Ciências da Natureza, né? Eu tenho 20 alunos, e aí eu quero classificar as faixas etárias dele. Eu defini aqui como intervalos, né? Eu percebi lá que todos estavam entre 18 e 29 anos, eu defini 4 classes. Né? Lembrando que na estatística, gente, quando vocês forem ler o livro, o livro básico, existem alguns conceitos para se construir classes. Né? Isso é uma aula à parte. Mas para a gente não vai interessar, porque o que eu quero mesmo é que vocês consigam confeccionar os gráficos. Lá na frente, quando vocês estiverem com o orientador de vocês, vocês vão poder estar aprofundando mais nesse conceito. Então, eu percebi o quê? Que as idades variam entre 18 e 29, e que eu fiz essa divisão em 4 frequências, de 18 a 20, 21, 23, 24, 26, 27, 29. O que acontece? Dos 20 alunos, eu percebi que 8 estavam entre 18 e 20, 7 entre 21 e 23, 3, 24, 26, 2, 27 a 29. Então, isso aqui é o que a gente chama de classe. Não é idade, não é classe. O que é classe? Classe são esses grupos aqui, subgrupos que eu classifiquei a idade. Tá certo, pessoal? Aí a frequência absoluta são os dados mesmo absolutos. O que é que acontece? A gente tem que ter, primeiro, a gente tem que tomar cuidado. Por quê? Numa frequência absoluta, o total tem que dar exatamente a quantidade de investigados, de entrevistados. Nesse caso aqui, quando eu somo 8 com 7, dá 15, com 3, 18, com 2, 20. Então, ok, a distribuição está feita. Né? Professor, e o que é a frequência relativa? A frequência relativa, pessoal, é o percentual do que representa essa frequência absoluta. Né? Então, o que acontece? Imagine aqui, eu tenho 8 de um total de quanto? 20. Então, para calcular a frequência relativa é uma conta simples. Né? Eu pego 8, multiplico por 100%, divido por 20, que é o total. Com isso, essas 8 pessoas aqui, elas representam 40% da amostra lá de alunos. Né? E dessa forma eu faço com todos. Então, 8 representa 40%, 7, 35%, 3, 15%, 2, 10%. Né? De forma que, o que é que acontece? Essa soma toda tem que dar quanto? 100%. Né? Certo? Essa é a que a gente chama, é o que a gente chama de frequência relativa. Professor, frequência acumulada. Bem, a frequência acumulada é a frequência em que uma classe ela soma-se, né, à frequência acumulada anterior. Por exemplo, a única frequência acumulada que bate é a do primeiro intervalo de classe, né, e obviamente do total, porque eu não posso fazer a última soma. Então, assim, por exemplo, se aqui são 8 alunos, a frequência acumulada da primeira classe são 8. Já da segunda classe, são o quê? São os 8 que já responderam, mais os 7 que estão aqui entre 21 e 23. Então, para eu calcular a frequência acumulada, eu vou pegar a frequência acumulada anterior mais a frequência, né, absoluta dessa classe. Né? 8 mais 7, 15. Aí o próximo número, eu vou pegar 15, somar com 3, e assim sucessivamente, até achar o quê? O total de investigados. Essa é a chamada frequência acumulada. Tá bom? Então, pessoal, o que é que eu quero que vocês façam? Nossa atividade de hoje, nossa tarefa de hoje, eu vou só retirar bem aqui opa, só
aguardem um segundinho, porque eu vou abrir aqui o Excel. Então, nossa atividade de hoje ela é um fórum, não vai ser um formulário, porque inclusive embora se tenha notas e conceitos, né, que aí a gente já não entra na questão do PPC, do curso de vocês, mas essa é uma das atividades mais importantes que eu julgo. Essa, a próxima, né, que vai ser de regressão linear, e a atividade presencial de vocês, tá bom? Então, gente, o que acontece? Eu vou abrir aqui o Excel, eu já preparei aqui fiz aqui um preparozinho aqui já de uma bem interativo do Excel, e aqui sim, aqui eu quero que esse conceito aqui eu quero que vocês aprendam. Podem voltar o vídeo a quantidade de vezes que for necessário. Eu imaginei em fazer um slide com os códigos, né, com as fórmulas do Excel, mas eu preferi mesmo fazer no vídeo mesmo de gravação ao vivo, para que vocês possam pegar esses conceitos e aí vocês vão voltando aí o vídeo à medida que vocês acharem interessante, tá bom? Então, o que acontece? Vejam só. Aqui no gráfico do Excel, né, está esse meu conceito, né? Beleza? Bem, primeira coisa, para saber o total, existe uma fórmula aqui, ó, igual, certo? No Excel sempre você começa uma fórmula com igual, você vai digitar soma e abrir e fechar um parêntese. Por quê? Vai aparecer essa mensagem. Dentro desse parêntese, ele faz a soma de tudo. Ó. Se eu puxar as quatro frequências, ele vai me dar a soma. Puxei e selecionei, quando eu der um Enter, 20. Beleza? Então, o que acontece? Se eu tivesse 30 colunas, digamos assim, ele fazia a soma das 30. Então, essa função soma, ela é uma função importante. Né? Com isso, a gente verificou o quê? Que, de fato, a frequência absoluta, né, está correta, porque o total dá 20. Professor, como é que eu faço a frequência relativa? No Excel, é bem fácil. Né? Você vai digitar igual, você vai dividir a frequência absoluta pelo total. Professor, eu posso, nesse caso eu sei que o total é 20, eu posso dizer que isso aqui é igual a B2 dividido por 20? Bem, pode, certo? Só que tem uma fórmula que a gente usa, porque caso modifique o total, ela já modifica automaticamente, né? O que acontece? Quando eu der o Enter aqui, vai dar 0,4. Professor, mas a fórmula lá que o senhor ensinou não é vezes 100%? Né? Só que o Excel ele tem esse botãozinho aqui, ó, estilo de porcentagem. Você pode apertar Ctrl Shift e percentual, ok? Ou então você pode vir aqui e simplesmente apertar nele. Na hora que você apertar, ele vai transformar aquele número decimal em uma porcentagem, certo? Com isso a gente calcula a frequência relativa. E aí, gente, o que acontece? Quando você vem aqui, a fórmula, eu vou fazer agora aqui. Você pode arrastar, né, todo, ó. Se você arrastar a primeira fórmula, ele vai fazer automaticamente tudo, né? Que é o que eu quero que vocês façam, tá bom? Só que a fórmula correta é igual. Veja só, eu estou querendo dividir o quê? 7 dividido pelo total, né? Que é 20. O que é que vai acontecer? Nesse caso, vai dar certo. Vocês vão ver, vai dar 0,35. Só que se eu prolongar, aparece esse erro, ó, divisão por zero. Professor, por que apareceu esse erro? Porque aqui, tudo que eu mudar em B3, ele vai mudar também em B6. Aí no Excel, para a gente travar a célula, a gente coloca o símbolo do cifrão antes e depois da fórmula, né, do B. Então, cifrão B, cifrão 6. Eu estou dizendo o quê? Que eu vou dividir essa coluna por esse valor aqui. E que tanto faz eu modificar a linha, esse valor vai ser sempre constante. Por quê? Quando eu der OK aqui, Enter, vai dar 0,35, e na hora que eu fizer aqui, ele vai fazer o cálculo, né, mantendo 20. Professor, isso é importante? Bem, não é tão importante, porque você vai estar vai manipular seus dados, mas eu acho muito importante, não é tão importante assim, para o resultado final, porque, de fato, quando você calcular isso e clicar no percentual, você vai achar o valor correto. Mas o bom de se utilizar essa fórmula é o seguinte,
Por exemplo, imagine aqui que eu contei errado, não foram 8, foram 13. E que não eram 20, eram 25. Ó. Vocês viram o quê? Que aqui mudou automaticamente o total e mudou automaticamente a frequência relativa. Por exemplo, pessoal, eu esqueci, que eram 10 e aqui foram 9. Ó. Aí mudou automaticamente o total e mudou automaticamente a frequência relativa. Então, o Excel nos dá essa fórmula, essas são fórmulas importantes. Né? Aqui era 8 e aqui 7, vamos manter o padrão. E a frequência acumulada ela é simples, né? Você vai colocar igual, no caso da primeira linha, ok, igual 8, né? E no caso aqui dessa linha, vai ser sempre igual a frequência de cima mais a frequência absoluta. Né? Aí você vai ver que na hora que você arrastar, vai dar tudo certo até o final, né? Por quê? Porque no final, o que é que ele faz? Ele pega 20 e soma com 20. Só que a frequência acumulada total é 20, porque é o total de pessoas, né? Que foram investigadas, certo? Beleza? E com isso a gente constrói a tabela. Então, a primeira coisa do nosso fórum, vocês vão construir a tabela, certo? E essa tabela construída vai ser a primeira atividade do fórum. Vocês vão ter 2 atividades, tá bom? Aí agora eu vou mostrar aqui no Excel como é que vocês vão fazer os gráficos, né? Por exemplo, você vai selecionar essa tabela aqui sem o total e selecionar essa coluna e essa coluna. Quando você vier aqui inserir gráfico, você vai ter o gráfico de coluna, de barra, né? Vai ter coluna, né, vertical, barra horizontal, pizza, todo tipo de coluna você pode colocar. Por exemplo, eu vou colocar bem aqui uma barra. E quando você colocar, você vai perceber que vai aparecer os dados, né, da tabela. E é isso que eu quero que vocês façam na segunda parte. Vocês vão construir uma tabela e depois vão gerar um gráfico. Aqui no Excel é interessante, por quê? Porque você aqui no início você adiciona um elemento gráfico. Por exemplo, você pode adicionar os eixos, já estão, né? O título. E uma coisa que é interessante, que ninguém coloca nos gráficos, mas que eu acho interessante, são os rótulos, que são os valores. Ó. Você pode acrescentar no centro, ó, não sei se vocês estão vendo aí que tá escuro, né? Mas na extremidade, ou na base ou fora. Ó. Se você colocar a extremidade externa, ó, os valores vão aparecer aqui, ao final da tabela, e isso facilita muito a leitura de quem está analisando, por exemplo, seu artigo, seu resumo, enfim. Tá bom? Então, pessoal, vamos voltar agora para a apresentação, tá certo? Vocês aguardem aqui um pouquinho para que a gente conclua nossa aula de hoje, tá? Foi uma aula um pouco extensa, mas ela era importante para que vocês aprendessem todo o conceito, tá bom? O que é que eu vou querer de vocês, né? Bem, o que eu vou querer de vocês é o seguinte, aqui você tem a tabela e você vai ter que aprender a fazer essa tabulação em forma de gráfico, né? Uma coisa que é interessante, pessoal, mas por que distribuição gráfica? Bem, 3 pontos. Primeiro, visualização. Você transforma aquela tabela, aqueles números, né, da tabela, você consegue transformar em imagens e isso fica mais compreensível. Segundo, padrões. Quando você analisa graficamente, você revela tendências, comportamentos, pesquisas de opinião que você faz em todo trimestre. Se você coloca isso em forma de gráfico, é bem mais fácil você ver se ali é uma tendência de crescimento ou uma tendência de queda, né? E facilita, contanto, né? Por isso, facilita comparações, análises em diferentes categorias, tá bom? Então, os gráficos, eles permitem uma comunicação mais rápida e eficaz do que as tabelas. Não que a tabela não seja, né? Mas ela também é uma forma de comunicação, mas o gráfico é mais rápido, tá? Então, imagine essa tabela aqui, eu vou pegar só a parte da frequência absoluta, que é o que eu quero que vocês façam também, né? 3 gráficos são os mais utilizados. O gráfico de base, que pode ser horizontal ou vertical, né? No caso vertical, é também chamado de gráfico de colunas, né? O gráfico de setores, que também é chamado de gráfico de pizza, e o gráfico de frequência acumulada, que é chamado de ogiva. Então, sempre que você for gerar uma ogiva, você vai gerar um gráfico de frequência acumulada. Tá bom, pessoal?
O que acontece? O gráfico de barras ele é ideal para várias variáveis, né? Quando eu tenho variáveis discretas e aquelas variáveis qualitativas, né? Quando eu coloco aqui, enfim, né? E aí a altura de cada barra representa exatamente a frequência daquela categoria, proporcionalmente, né? Se nós fôssemos fazer no papel e no lápis, a gente ia ter que medir centímetro por centímetro da altura, a proporcionalidade teria que ser calculada. Por isso que eu não faço muito questão de fazer esse tipo de exercício, porque o que me interessa é que vocês aprendam a fazer no software, por exemplo, como a gente fez no Excel, tá bom? O gráfico de Pitts é um gráfico interessante, porque ele é um gráfico de proporcionalidade. Então, ele mostra as proporções em relação ao total de uma forma mais elegante. É ideal para representar percentuais e parte do todo. Se vocês quiserem fazer o gráfico de pizza no exercício da frequência relativa, é interessante, porque cada fatia representa exatamente a categoria, né? E o gráfico da ogiva, ele é muito usado na frequência acumulada, porque ele mostra o crescimento acumulado dos dados, né? Ela é uma linha, consequentemente, sempre crescente, ou no máximo linear, né? Sempre que a frequência é zero, a próxima aí continua sendo linear. E ele é muito útil para identificar medianas e quartis, né? Isso aqui é um conceito mais aprofundado, tá bom? Além disso, existem dois gráficos que nós não vamos tratar na aula de hoje, que é o histograma e o polígono de frequências, né? São, enfim, intervalos de classe, né, com barras contíguas, né, ou seja, sem espaço. Parecido com um gráfico de coluna de barra, só que sem espaço, usando dados contínuos, né? É um tipo de gráfico interessante, mas a gente não vai abordar ele, né, porque a gente vai fazer no exercício, e o de polígono também, que ele usa exatamente os pontos médios dos topos das barras, né, do histograma. Então, forma uma linha contínua, e ambos são muito importantes, são fundamentais para análise de distribuição de dados contínuos, né? Só que para a gente, sobretudo em pesquisa em educação, quando a gente usa uma pesquisa quantitativa, os outros trechos gráficos, eles respondem muito bem aos nossos anseios, tá bom, pessoal? Então, gente, por hoje, né, nossa aula, ela finaliza, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado. Façam um bom exercício, né? Ele vai ser muito importante para eu verificar se de fato vocês estão conseguindo compreender uma das principais ferramentas da estatística, que é exatamente a construção de gráficos e tabelas, tá bom? Pessoal, por hoje é só, um abraço, até a próxima aula.